Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos e amados ouvintes, né? Estou aqui no monte, irmãos, que é o monte onde eu venho quando o Senhor me permite adorar o Senhor, amém? Hoje eu vim, né, irmãos, para fazer aqui um piquenique com a minha família, tá vendo? Essa luz aí não é anjo, né? Glória de Deus, não. Essa luz é só o sol, amém? Amados irmãos, está vendo ali embaixo, ali é o monte, né, irmãos? É o princípio do monte. Esse monte é muito alto, igreja, né? Deus já me deu para estar indo lá no topo dele. Lá embaixo, lá, embaixo daquela árvore, lá está minha esposa, né? Minhas 3 criancinhas brincando lá, né, irmãos? Que minhas férias está acabando, graças a Deus. Então não precisa de dinheiro não, igreja. Isso aqui é uma coisinha simples. Pega um frango, assa, compra uma Coca-Cola e vem para aqui, amém? Aí nós vamos aqui fazer um piquenique, né, irmãos? Tá aí, né, irmãos? Quando eu faço aquele escuta livre lá sobre a minha laje, pega todos esses bairros vizinhos ali, tá vendo? Porque aqui é uma zona rural, né? Fica próximo à zona rural, então o som escoa melhor, né, igreja? Infelizmente a câmera não é muito boa, então o reflexo do sol é muito intenso. Mas tá vendo? Lá atrás, lá tá o bairro onde eu moro. Aí quando eu faço o culto aqui, pega ali aqueles bairros ali, aquelas casas quase todas aí. Não sei se vai dar para os irmãos ver na imagem, amém? Irmãos, vou trazer uma palavra aqui de salvação, né, irmãos? É uma palavra para novos convertidos, né, irmãos? E para irmãos também já convertidos, né, irmãos que, como diz o povo, já é velho na fé, né, irmãos? É uma palavra de bênção, uma palavra de exortação, é uma palavra poderosa, amém, igreja? Vou só achar aqui um local melhor aqui para poder estar filmando. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma rocha aqui, tá vendo? Deus está no negócio, igreja. Deus prepara tudo, amém? Vamos deixar aqui. Amados irmãos, eu gostaria primeiro de louvar o Senhor com o hino, né, irmãos? Quando os salvos subirem para a glória, que a alegria no céu há de ser, ver o rosto sagrado de Cristo, face a face vamos conhecer, entre os anjos e coro celeste, lá na glória nós vamos ouvir. E os salvos, estando em festa, nem sequer vão lembrar mais daqui. É verdade, igreja, todo esse sofrimento vai passar, sabe por quê? Oh, que glória será para nós, a igreja de Cristo subir. Lá nos céus a festa continua, nem sequer vou lembrar mais daqui. O Senhor preparou uma cidade que é calçada de ouro e cristal. O Cordeiro é a lâmpada que brilha, sua igreja naquele lugar. O inimigo serás condenado, mas a igreja para o céu vai subir. Todos juntos. Todos salvos, trajados de branco, nem sequer vão lembrar mais daqui. Oh, que glória será para nós, a igreja de Cristo subir. Lá nos céus a festa continua, ou melhor, nem sequer vou lembrar mais daqui. É verdade, né, igreja? Naquele dia, irmãos, nós não vamos lembrar mais daqui. Assim como, né, irmãos, assim como Lázaro, naquela parábola, ele não se lembrou do homem rico, mas o homem rico se lembrou de Lázaro e foi atormentado.
As lembranças nos trazem tormento, né, igreja? Quando nós lembramos que nós estivemos tão perto de Deus e de repente nos distanciamos, isso nos atormenta, né? Então hoje é dia de você voltar para o colo do Pai, amém, meu irmão? Hoje é dia de você voltar para o colo do Pai, amém, minha irmã? Hoje é dia de salvação, a salvação chegou na sua casa, aleluias. Eu posso sentir o poder de Deus entrando na sua casa, minha irmã. Eu posso sentir o poder de Deus entrando aí na tua vida, meu irmão. O teu lar será restaurado, o teu casamento será restaurado, os seus filhos serão uma bênção, os seus filhos já são uma bênção, porém vão ser lapidados pelo poder de Deus. Não desanima, amém, igreja? Não deixa o homem te parar, amém? Não deixa o homem te parar, minha irmã. Não deixa o homem te parar, meu irmão. Quem nos comprou com sangue foi o Senhor Jesus Cristo, amém? Foi Ele que morreu naquela cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Irmãos, vamos louvar mais um louvor assim, ó. Cadê? Esse daqui eu gosto muito, ó. Lá no Monte Horebe, a sardia. Lá no Monte Horebe, a sardia. Moisés queria saber por que a sardia e não se consumia. Queria saber. Ouviu uma voz do céu que dizia. Ouviu uma voz do céu que dizia: "O tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa o quê? Santo és, santo és." Lá no Monte Horebe, a sardia. Moisés queria saber por que da sardia e não se consumia. Queria saber. Ouviu uma voz dos céus que lhe dizia: "O tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa o quê? Santo és." Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Não me importa a igreja que tu és, e aos pés do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão será. Toda igreja, dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão será. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão será. Uma coisa estou sentindo aqui agora, ó, vem comigo, ó. Que Deus está no seu lar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, olha, irmãos, assim, ó. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Que Deus está neste lugar. Jesus convida para com Ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui e morreu na cruz para nos salvar. E o Evangelho mandou anunciar. Sabe por quê, igreja? Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Que tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. A fé de Abraão, eu fiz o meu escudo na pedra angular. Eu fiz a festa e tudo, e agora eu quero ver
Qual é o inimigo que pode me vencer? E agora eu quero ver. Qual é o inimigo que pode te vencer? Se tu tá firmado, irmã, em Cristo Jesus, se tu estiver firmado, meu irmão, nesta palavra aqui, ó, que salva, que cura, liberta e transforma, com este povo, Satanás não pode, não. Quem vai na frente é Jesus, o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. E agora eu quero ver qual é o inimigo que pode te vencer. É, irmãos, Deus é poderoso, amém? Vou só louvar o Senhor com mais um hino aqui, irmãos. Eu amo louvar o Senhor. A madrugada ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. As madrugadas, toda igreja, ainda escura, louve no teu lar, meu irmão, louva no teu trabalho, louva no teu descanso, amém? As madrugadas ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Toda igreja. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim. Resolve os meus problemas, pois eu confio em ti. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim. Resolve os meus problemas, pois eu confio em ti. Depois que eu aprendi a confiar em Deus, sabe o que aconteceu? Comecei a orar, jejuar, vigiar, santificar, buscar o Senhor de corpo, alma e espírito. Olha o que ele fez. Sabe o que ele fez, irmãos? Ó, Jesus ouviu o meu clamor e os meus problemas ele resolveu. Jesus ouviu o meu clamor e meus problemas ele resolveu. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim. São tantos problemas, mas eu confio em ti. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim. Resolve os meus problemas, pois eu confio em ti. Aí o céu se escureceu, irmão. E ali meditando na palavra de Deus sobre o terraço da minha casa, e olhando para os altos céus, aí o Senhor fala assim nesse louvor: estrela d'alva, no céu brilhava, quando eu falava com o Senhor assim. Estrela d'alva, no céu brilhava, quando eu falava com o Senhor assim. Aleluia, Jesus. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, Jesus. Resolve os meus problemas, que eu confio em ti. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim. Resolve os meus problemas, pois eu confio em ti. É maravilhoso, né, irmãos? Louvar o Senhor, irmãos. A palavra de Deus fala, né, irmãos? Nós devemos apresentar Ele com cântico, né, irmãos? O Senhor não olha o timbre da nossa voz, né? A palavra de Deus fala assim, ó, louvai o Senhor todos os moradores da terra, né, irmão? Se Deus te deu sua voz, mas precisa louvar com a sua voz. Não é com a voz do Gerson Rufino, não. É linda, admiro muito, né, irmãos? O louvor muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus daquele homem, né? Que Deus continua trabalhando na vida dele, né, irmãos? Que ele vem entregar os caminhos para o Senhor cada dia mais. Não adianta o homem ter o mundo e não ter a Deus, mas é uns louvores muito abençoados, amém? Me edificou muito ali no início da minha fé, né, irmãos? Me edificou muito, é um louvor que Gerson Rufino canta assim, ó, que é muito lindo. Depois você ouve na sua casa assim, ó: você está vendo aquele homem, moço, é servente de pedreiro, ele trabalha pesado. Não, irmão, é muito lindo esse louvor, né? Porém canto o dia inteiro, mas aí conversar com ele, meu amigo, sente o que é felicidade. Com Jesus não tem dinheiro. Irmãos, é muito lindo esse louvor, né? Falou muito comigo ali, Deus me provando, irmãos. Deus mandou fechar meu comércio, né, irmãos? Ganhava ali um valor até ali expressivos, né, irmão? E de repente o Senhor me pôs na prova, e é onde nós vamos entrar aqui para testificar, amém? Glórias ao Santo de Israel. Amém, irmãos? Então abram as suas Bíblias no livro de Lucas. Glórias a Deus. Lucas, igreja,
capítulo, glória a Deus, Lucas, capítulo 14, versículo 25 a seguir. Amém, igreja? Então vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amém, igreja? No nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A palavra de Deus é para, irmãos, é para acrescentar em nossas vidas. Amém? Vocês não vão aprender nada comigo, mas com o Espírito de Deus que está em minha vida, com certeza Ele vai ensinar tanto quanto a mim, quanto aos irmãos amados inscritos e ouvintes como a seguir ao Senhor Jesus. Amém? Que de mim mesmo nada posso fazer, né, igreja? Então vamos ler aqui, irmãos, que está no livro de Lucas, capítulo 25, aliás, capítulo 14, versículo 25 a seguir. A parábola acerca da previdência. Glória a Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmão, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier pós mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, glória a Deus, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, é maravilhoso esta palavra, igreja. Irmãos? Não se apresse em sair não, que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando conosco. Amém? Não se apresse em sair. Glória a Deus. Então, irmãos, a imagem creio que não deve ficar muito boa, porque a câmera desse notebook, ela infelizmente não é ruim não, porque tem ajudado a salvar almas, mas não é de boa qualidade não, irmãos? Igreja, mas não vim aqui para mostrar a imagem, amém? Que vai salvar a igreja, edificar a igreja, são as palavras que está escrito nesta profecia, que é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus fala então que ali seguia Jesus, uma grande multidão o acompanhava. E a palavra de Deus fala no que aquela grande multidão acompanhava ele ali. A palavra de Deus fala então que ele começou a instruir aquelas pessoas como devem seguir a ele. O que é necessário fazer para se tornar um discípulo dele, um seguidor de Cristo. Não seguidor do irmão Márcio. Não seguidor, amados irmãos, de homens de carne e osso, falhos e pecadores. Homens que hoje estão expulsando demônios e amanhã pode estar abraçando demônios. Homens que hoje, amados irmãos, está falando contra adultério e amanhã pode estar adulterando. Homens que hoje pode estar salvando vidas e amanhã pode estar destruindo vidas usando esta mesma palavra. Então, igreja, a palavra de Deus fala que Jesus instrui os seus discípulos, instrui aquela multidão. E ali ele começa a falar: qualquer de vós que quiser vir após mim, tem que aborrecer pai, porque aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, irmãos? E etc. E assim vai indo, igreja. Trabalho, vida profissional, a própria vida. Jesus fala, além dele falar dos que não quiserem aborrecer os seus familiares,
aqueles que estão em sua volta, e ele fala também sua própria vida. Então quer dizer a vida profissional, vida conjugal, vida sentimental, vida financeira, né, irmãos? A gente vê aí muitas pessoas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, se convertem, mas não tem coragem de abrir mão da profissão. Às vezes é um político, às vezes é um advogado, né, irmãos? Eu fico tentando imaginar, né, um advogado, não estou falando que em todos os casos, dependendo da área que ele trabalhar, ele consegue sim ser um advogado trabalhando com a verdade. Mas o único advogado que eu conheço que fala a verdade é Jesus Cristo, né, irmãos? É o único advogado que a gente chega diante do juiz, que é Deus, né? E confessa: Senhor, eu matei, Senhor, eu roubei, Senhor, eu prostituí, eu adulterei, eu que sou o culpado, eu destruí lares, destruí família, persegui a sua igreja, persegui o seu povo, mas estou arrependido, ó Deus. Aí Jesus vai chegar com essas mesmas palavras diante do Pai: Pai, esse homem aqui, ele matou, roubou, prostituiu, adulterou, fornicou, mentiu, trapaceou, né? Mas só que ele está arrependido. E eu vim aqui reivindicar, eu vim aqui revogar a causa dele. Eu creio e sei, Pai, que ele já está condenado. Mas eu peço ao Senhor permissão para que através do meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu purifico ele de todos os seus pecados. Porque Isaías 1,18 fala assim, igreja: ainda que seus pecados estejam vermelhos como escarlate, se tornarão mais brancos que a alva neve. Né, irmãos? Ainda que seus pecados estejam mais vermelhos que o carmesim, o Senhor, se a gente se arrepender, tornarão mais brancos do que a lã branca. Então, igreja, o Senhor Jesus Cristo mostra para nós a necessidade do arrependimento, a necessidade de nós ter algo que negar em nossas vidas. E por que tantas pessoas honestas, trabalhadoras, né, irmãos, que pagam seus impostos em dia, andam certinho com a lei, com a autoridade na terra, são bons pais, bons filhos, bom marido, né, excelente, dá até exemplo para a sociedade, estão indo para o inferno, estão perdendo a sua salvação. Porque ninguém consegue, amados irmãos, herdar o reino do céu sem aborrecer sua própria vida. Ninguém consegue herdar o reino do céu sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo sempre vai ter algo para ele tirar da nossa vida que não é do agrado dele. Mas aquilo que ele tira da nossa vida que não é do agrado dele, 100 vezes mais será acrescentada. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Simão Pedro chegou até Jesus e falou: mestre, ele vendo aquele jovem rico, que não quis aborrecer sua vida, que não quis abrir mão dos bens que ele tinha, e Jesus falou: tão difícil é um rico herdar o reino dos céus. A palavra de Deus fala que Pedro então ficou ali atônito ali, e ele falou: bom, mestre, como podes, e nós que abrimos mão de tudo, que recompensa teremos? Aí Jesus falou: Pedro, verdadeiramente eu te digo, Pedro, que todo aquele que abre mão de algo por amor do meu evangelho, do meu nome, de tudo, 100 vezes mais receberá nesta vida e na vida que vier. Então nós não temos que ficar se lamentando pelo que nós abrimos mão. Nós não temos que ficar se lamentando, olhando para trás e falar: eu era isso, e se orgulhar com orgulho. Eu abri mão disso e disso para seguir Jesus. Não, porque Jesus mostra bem claro que a única forma de nós alcançar a salvação, igreja, é nós abrindo mão de nossos pecados, de nossas falhas. E para abrir mão de nossos pecados e nossas falhas, irmãos, muitas das vezes nós vamos ter que aborrecer o nosso pai. Muitas das vezes nós vamos ter que aborrecer, amados irmãos, a nossa própria vida. Então, igreja, muitas vezes nós vamos aborrecer nossos pais, nossa própria vida. Muitas das vezes nós vamos ter que aborrecer nossos filhos, nossa esposa. Mas não é aquele aborrecimento carnal, aquele aborrecimento que provoca, amados irmãos, a morte espiritual daquele que está sendo aborrecido. Não é aquele aborrecimento, igreja, que traz a destruição para o lar, para a família, não. É o aborrecimento pelo amor do Evangelho de Cristo. Eles vão estar reunidos na sala ali assistindo uma partida de futebol, assistindo uma novela, e nós vamos estar ali lendo a Bíblia, né, irmãos? Eles vão estar ali dando lugar para a preguiça, para o sono. Nós vamos estar nos montes, nas vigílias, nas igrejas. Nós vamos estar debaixo dos viadutos, nos hospitais, pregando a palavra de Deus. Eles vão estar ali reunidos dia de domingo na mesa ali, todo mundo se alegrando com churrasco, com festa. Não que a gente não pode ter, né, irmãos? Um conforto, claro que temos que ter. Né? O Senhor nos dá essas condições através do nosso trabalho, não nas costas de um dos outros. Mas mediante, né, irmãos, ao nosso trabalho, o Senhor permite sim que nós temos esse conforto. Então, igreja, ali vai estar a nossa família reunida, né? Por exemplo, quando eu converti, ainda antes de eu me batizar, o Senhor já me usava ali para fazer algumas visitas.
E nós casamos, né? Eu e minha esposa, nós se casamos no sábado, né, irmãos? E no domingo nós tínhamos comprometido de fazer um almoço em família para comemorar o nosso casamento. E ali no sábado à noite, a minha irmã vem até minha casa e chegou, né? Que eles me chamam de Marcinho, então neném. Aí ela chegou, neném. Falei, o quê? Ela falou que, deixa eu te falar, sabe como é que é o nome do menino? É o apelido dele aqui, eu chamo ele de Mudim, né, igreja? Eu não conheço ele assim bem de vista, assim, bem o nome dele não, porque quando eu tava no mundo conhecia só por apelido também. Aí, igreja, né? Ah, sabe o Mudinho? Aí eu falei, sei, o Gel. Sabe o Gel? Eu falei, sei. Aí ela falou assim, pois é, ele falou que viu como Deus tem trabalhado na sua vida e falou que viu você pregando aí um dia aí, e ele pediu para ver se tem como você ir lá na casa dele, né? Só que agora eles estão morando lá no Sueli, no acampamento, lá no Invasão, e tem um irmão dele lá que ele tem, que você não conhece, e esse irmão dele tá muito estranho ultimamente, né? E ele tá com medo do irmão dele estar envolvendo no droga, no tráfico. Então ele perguntou se tem como você estar indo lá. Eu ia lá com você, que você não sabe onde ele mora. Eu falei, que dia que é? Ela falou assim, amanhã. Eu falei, não, amanhã? Amanhã é meu almoço de casamento, eu te convidei. Ela, pois é. Aí é aborrecer, igreja. Aí é negar nós mesmos, porque a minha vontade era estar no almoço. Mas por amor de Cristo, do Evangelho, aí a gente tem que negar nós mesmos, por amor da alma, e deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, que é resgatar almas. Aí nós fomos lá, né, irmãos? Pregamos a palavra de Deus, né? Ali aquele jovem se manifestou com o espírito maligno, né? E o Senhor trabalhou poderosamente ali, né? Mas só que infelizmente ele não deu crédito. E ali eu me lembro até hoje que, ainda antes do batismo, o Senhor já tinha me dado os dons das divinas revelações. E ali eu passei para ele, e ali o Senhor me mostrou que Satanás estava pondo nele, ele ainda não estava envolvido. A família pensou que ele já estava envolvido, Deus mostrou que ele não estava. Mas o Senhor mandou falar com ele, jovem, Satanás tem posto em ti inveja do homem violento. E com isso Satanás está te fazendo você cobiçar, desejar os caminhos do maligno. Então o Senhor manda falar com você para você vigiar, para você entregar sua vida para ele. Porque se você não ouvir a palavra dele e não obedecer os ensinamentos dele, Satanás vai te jogar no mundo do tráfico de drogas. E Deus me mostra você ali só tendo prejuízo. Deus me mostra ali nem um minuto sequer, bem dizer, de vanglória na sua vida. Deus me mostra ali você sendo agredido. Deus me mostra ali você sendo preso, sendo torturado. É isso que Deus me mostra. E ali na igreja, aquele jovem ficou ali temoroso, mas não se converteu. E olha o mistério de Deus, igreja. Com o passar dos tempos, mais ou menos uns 4 meses passando, esse jovem muda lá para perto de casa. Ele muda para a vila lá perto. Os pais dele tinham um barracão lá, né? Então, ele era um filho que foi criado longe da mãe, né? Foi criado com o pai, os pais separados. Aí a mãe dele estava ali naquele processo de reconciliamento com ele, deixou ele morar na casa que ela tinha lá, que ela tinha mudado. E assim que aquele jovem mudou para lá, igreja, as companhias foi aproximando, né? Ele é açougueiro, ele foi caçando serviço em açougue, não conseguiu. E ali ele acabou se envolvendo no tráfico de drogas, ali bem perto da minha casa. Irmãos, com 2 semanas que ele estava no tráfico de droga, ele perdeu uma arma dos meninos lá. Ele perdeu uma arma. E no que ele perdeu a arma, então já começou a ter desavença, já começou bate-boca. E ali ele já ficou comprometido. Com 2 semanas, como é que Satanás faz para prender o homem no pecado, no mundo do crime? E ele tinha falado que entrou só para arrumar o dinheiro da passagem. Mas ali perdeu a arma dos jovens. E no que ele perdeu a arma dos jovens ali, ele teve que ficar preso ali até pagar. Mas ali ele começou a gostar daquela vida. Ali ele começou a gostar ali daquele mundo pecaminoso. E ali, igreja, com o passar do tempo, o que aconteceu? Cumpriu-se o que Deus tinha mandado falar com ele. Ele não consertou com Deus. E passando ali, amados irmãos, uns 6 meses que ele estava no tráfico, ele já tinha sido preso umas 2, 3 vezes. Sempre quando a polícia passava, dava logo de cara com ele. Pegava ele, igreja, que tem muito pasto aqui próximo, trazia ele para um pasto desses assim, ó, e cortava aquele menino couro, ele chegava lá mancando, ralado, né, irmãos? E aquela tristeza, igreja, Deus trouxe bem diante dos meus olhos. Não sei se ele duvidou, se ele murmurou, mas Deus permitiu que diante dos meus olhos ali eu fiquei muito triste com a situação. Que é um jovem muito humilde e Satanás escravizando ele.
E ali, amados irmãos, com o passar do tempo, o estado dele foi se agravando, ele foi se aprofundando ainda mais. Até que um dia, igreja, né, não sei o que aconteceu entre eles lá mesmo, os próprios parceiros dele, pegaram um pau daquelas peças de 8, amarraram, colocaram nele prego, irmãos, e pegou aquele menino dormindo e cortou ele no couro, igreja. Irmãos, diz que espancaram ele demais, graças a Deus eu não vi, né? Eu estava trabalhando à noite nessa época, e ali começaram, ó, cortaram ele no couro e ele saiu do bairro, né, igreja? Mas Deus deu o livramento, poupou a vida dele. Então, amados irmãos, mas irmão, o que isso tem a ver? Tem a ver, igreja, que nós temos que aborrecer nossa vontade. A minha vontade naquele domingo era de estar em casa, com a família, comemorando meu casamento, depois de tanto sofrimento da vida conjugal que nós tivemos, que em breve eu vou dar esse testemunho, mas a minha esposa, né, quem vê a gente restaurado, o lar abençoado hoje, não sabe o que ela passou comigo, não sabe o que eu passei, né? Hoje em dia, quem vê o brilho que a gente tem, não sabe a lama que nós estávamos afundados, né, irmãos? Então esse brilho é de Deus, não é eu não. Irmãos, eu não presto, eu não valo nada, né, irmãos? Se tem alguma coisa de bom em mim, é o Espírito de Deus. Se tem alguma coisa de bom em mim, é a unção, é a graça do Senhor Jesus em minha vida. Porque foi até o que eu falei com a jovem uma vez. Satanás usou uma jovem para dar muito ali de cima de mim. Um certo dia eu falei com ela, falei, filha, você veio bem com a minha esposa, com as minhas filhas, é porque eu aceitei Jesus. Mas se eu abandonar minha esposa e envolver com você, você vai ver a desgraça que eu era. Porque não tinha graça nenhuma de Deus. Você vai se arrepender de se envolver comigo. Porque, irmãos, Deus pega aquilo que ninguém aposta, sabe? Aquilo que ninguém vê chance de melhora, aquele casamento que ninguém vê retorno, aquela família que ninguém vê condições de ser construída, e Deus reconstrói ela da maneira dele. Aí fica brilhando. Assim, essa natureza que nós estamos aqui é perfeita, né? Aquilo que o homem mexe fica tão feio, olha lá a visão lá. Um monte de barraco, casa sem reboco, casa pintada horrivelmente. Mas o que Deus faz é perfeito, a natureza, a pedra aqui, ó, coisa mais linda. Olha aqui, as pedras aqui, tudo perfeito, o jeitinho que Deus fez, ó. Olha aí, a natureza de Deus. Tudo que é natural é mais bonito, igreja, não precisa de mexer. Se tem alguma coisa feia aqui, foi a mão do homem que colocou fogo, né, para pastagem e tudo. Ali tá os pássaros, né, irmãos? Então Deus é perfeito no que faz, igreja. A obra dele é perfeita, é nós que estragam mesmo, se corrompe. Então, irmãos, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim tem que aborrecer sua própria carne, tem que aborrecer sua própria vida. Porque aquele que não aborrecer sua própria carne, aquele que não aborrecer sua própria vida, aquele que não aborrecer a sua família por amor de mim e do meu evangelho, esse não tem parte de mim, esse não pode ser meu discípulo. Então, amados irmãos, o que nós temos que entender? Que quando nós aceitamos Jesus, as nossas vontades elas são aniquiladas. Os nossos planos, os nossos sonhos, tudo é aniquilado. Eu vejo muita gente pregando, irmão, se você aceitar Jesus, Deus vai restaurar seus sonhos. Nem sabe se o sonho que o irmão tem é de acordo com a vontade de Deus. Aonde eu faço o culto lá, igreja, o meu sonho, minha vontade, sabe o que era? Ficar lá em cima da laje com mais umas meia dúzia de colega meu, né? Mais um cara de mulher bebendo, né? Se drogando, dando tiro pro alto, armado e se aparecendo pros outros, ouvindo rap e funk, hip hop, música internacional, pagode, era o que Satanás me usava. Essa era a minha vontade, esse era o meu sonho. Aí Deus foi lá e aniquilou. Rolava-se conversa na vizinhança, hoje em dia alguns chegam em mim. Nossa, vou te falar uma coisa aqui. Eu mesmo, sinceramente, quando eu vi os meninos construindo sua casa aí, eu vi aquele monte de gente aí armado, né, irmãos? Que alguns que trabalhavam na construção da minha casa, eles tinham envolvimento com o tráfico, né? Ou então admirava, né? Tinha inveja de um violento, eu gostava de dar um de bandido também, que sempre tem esses. E ali, então, ali muitas vezes era aquele movimento de pessoas armadas, consumindo droga lá. Então todo mundo esperou mudar para lá um drogado, um traficante, né, irmãos? Muitos esperou mudar para lá um homem baladeiro, né? Então muitas conversas chegou em mim, não, fulana já falou que assim que você mudasse para cá, ia pôr a casa dela à venda. Ciclano falou que, ainda bem que soube que você converteu, que já tinha mandado fazer a placa para vender a casa. É, igreja. E ali surpreendeu, porque hoje em dia o evangelho que Deus me usa para pregar, afronta a heresia que eles vivem. Então eles se aborrecem. Então eu acabo aborrecendo os meus vizinhos, os meus amigos, né? Antigamente, irmãos, a minha filha mais velha, a Vitória,
quando nós fomos fazer a festa de chá de bebê dela, foi 162 convidados, igreja. Nós ganhamos coisa ali que aquela menina usou mais de 6 meses só de fralda, né? E ali, amados irmãos, nós ganhamos muitas coisas, a casa ficou lotada. Então, irmãos, quando ela nasceu, dava até fila para ver essa menina. Agora pergunta meus outros 2 que nasceu agora, né? Minha esposa, agora nós teremos 3 filhos. Raramente alguém lá em casa se dispor a olhar o menino para ela pelo menos 1 hora. Porque o mundo nos rejeita, porque nós aborrecemos o mundo. Agora não vai ter mais fofoca para servir as visitas. Agora não vai ter mais novelinha, filme, não vai ter mais funk, bebida, não vai ter mais contenda, né? Que muitos familiares da gente, infelizmente, muitos amigos da gente vêm em casa para ver a contenda, a fofoca, para ter o que falar. Mas quando eles chegam em sua casa e vê luz, e vê poder de Deus, e santidade, eles ficam constrangidos. Eles ficam constrangidos e não voltam mais. Porque nem todos que nos visitam é porque está com saudade. Muitos vão lá para ver se a casa está suja, para ver se os móveis estão velhos, para poder sair divulgando para todos quanto necessitado você está. Então, igreja, aí Jesus fala, se quiser vir após mim, tem que aborrecer o teu pai, tua mãe. Como vai aborrecer o pai? O pai às vezes é atleticano, é cruzeirense, o filho vai deixar de ser torcedor de futebol. O pai vai querer ir para o estádio, o filho não vai querer ir, não, pai. Porque não que ele vai ser insubmisso ao pai, igreja, não que ele vai humilhar a esposa, não que ele vai pisar nos filhos. Não é esse aborrecimento que Jesus está falando. Não é ele destratar o seu irmão em Cristo, que está crescendo na graça e no conhecimento. Não, aborrecer que Jesus está falando é por obra de santidade, é de arrependimento, santificação, humilhação, temor diante de Deus. A pessoa vai querer chegar até você para falar mal de alguém, você vai cortar o assunto. Você às vezes vai ter ouvir, porque a gente tem que estar disponível a ouvir. Tiago 1,19, eu amo essa mensagem, né? Por isso que muitos lares estão uma desgraça, tudo destruído. Que as pessoas não têm prazer mais de ouvir a palavra de Deus, nem de ouvir o próximo, mas querem ser ouvidos. Não ora para ir na igreja, mas quer ter resposta durante a pregação, né? Deus vai te responder o quê, minha irmã? O que Deus tem para te responder, meu irmão, se você não ora? Né, irmãos? A oração é nós falando com Deus, né? A leitura da Bíblia, as pregações é Deus falando conosco, igreja. Então o povo está perdendo a ordenança da administração de um culto com Deus. E ali, irmãos, né? Jesus instrui então. Então nós vamos aborrecer os nossos pais, como? Né? Abrindo mão do pecado. O pai às vezes, eu queria tanto que você vestir essa roupa igual a minha. Eu queria que você calçasse isso ou aquilo. Né? E você fala, não. A mãe vai chegar, né? Filho, olha que eu comprei que Satanás usa. Que a minha esposa ganhou de presente depois que converteu o mundano. Nossa, Dani, eu passei lá, eu vi esse vestido, era a sua cara. Essa calça, então, nem se fala. Né? O vestidinho aqui acima do joelho, a calça. E ela foi dispensando. E ali eles ficavam aborrecidos, porque eles compravam para ela e ela rejeitava por amor de Cristo. Não, mas você gostava tanto, eu lembro que você falava que era doida com essa calça, mas agora aceitei Jesus. E essas vestimentas não agradam a Deus, não. Né? Eu mesmo até gosto, mas Jesus não se agrada. Então eu vou negar a minha vontade para fazer a vontade dele. Ele ficava aborrecido. Nossa, você tá igual uma velha, essa roupa ficou feia, ficou. Mas só que agrada a Deus. Então eu estou satisfeito. Né, irmãos? Quando eu aceitei Jesus, eu fui primeiro que a minha esposa também. Né? Eu tive que aborrecer ela. Amor, vem cá assistir novela, vem cá jogar comigo. Tinha um Xbox, uma TV de 42 na minha sala. E ela ficava ali jogando e eu ia pro quarto ler a Bíblia. Né, irmãos? Na hora ali que eles estavam indo passear, indo em festinha, eu estava em casa lendo a Bíblia, indo para a igreja. E através do testemunho, né, que eu tive diante de Deus ali e da minha esposa, né, irmãos? Hoje ela está aí acompanhando comigo para a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. Então Jesus convida, igreja, que nós vamos seguir Ele, mas nós temos que aborrecer nossa carne. Então ele fala bem claro qual é o homem que vai edificar uma torre e não vai calcular os gastos, ou seja, não vai parar, sentar e calcular para ver quanto vai gastar. Ele fala essa parábola para nós entender. Ele compara também um rei que vai combater um outro exército, e vendo esse rei que o exército que ele vai combater, rival, é superior ao exército dele, ele vai calcular e ver se tem possibilidade de vitória. Se ele vê que não tem, ele nem vai. Ele manda apenas, amados irmãos, um conselheiro com a mensagem de paz. Então, é o que Jesus está aconselhando o quê?
que as convenções não podem ser pela emoção. A gente vê nos cultos, quem quer aceitar Jesus aí? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aí vai 10, 20 na frente. A gente vê numa live 50, 60 aceitando Jesus. A gente vê nos cultos via online aí, né, irmãos? Cultos, às vezes, ao ar livre também, confraternizações, igual tinham muito antigamente. Hoje em dia os povos não vai mais, não. Se não tiver uma bateria lá, uma bandinha aí, gospel aí, eles não vão. Então, a gente vê aquela multidão, né, lá indo lá na frente. Mas só que você vai ver a vida tá a mesma coisa, não abriu mão de nada. Porque foram pela emoção. Então, irmãos, quando a pessoa chega numa igreja para aceitar Jesus, aquela pessoa que vai firmar, geralmente ela vai já decidida. Quando eu fui na igreja, né, na IPDA lá, que eu fui aceitar o Senhor Jesus Cristo lá, unir, né, eu levantei a mão na hora que o irmão fez o apelo, mas eu já tinha aceitado Jesus há 2 semanas dentro de casa. Eu fui lá confessar diante de todos. Então, às vezes muitos ficam se vangloriando, eu ganhei a alma tal, esse irmão aceitou, que nada. Antes de eu pregar para esse irmão, talvez dezenas de pessoas já pregou que nós é membro do corpo de Cristo. Ninguém trabalha sozinho, nenhum membro trabalha sozinho. Então, a palavra de Deus fala que uns, né, veio para regrar, outros para semear e outros para colher, né, igreja? Então, irmãos, ninguém vai colher se não teve quem plantou, quem regrou, né, irmãos? Então, para mim, aceitar Jesus, quantos irmãos pregaram para mim? Aceitei Jesus sozinho dentro de casa. Quase 6 meses que Deus não falava mais nada comigo. Eu estava naquela vida louca que eu levava. E ali aceitei o Senhor Jesus Cristo dentro de casa, mas foi sozinho, não foi. Quantas dezenas de irmãos pregou para mim, né? As irmãzinhas lá da igreja Deus e Amor do Bairro Esperança, o grupo jovem, né? Elas foram lá na porta do meu bar, lotado, movimentado, cheio de gente armada, que tinha uma boca de fumo antes em frente lá, não funcionava lá dentro, mas bem de frente. Então os jovens ficavam tudo lá, e eles pediram a luz. Você é filho do João Romano? Eu sou. Irmão João Romano, é uma benção. Já tem como você emprestar nós um bico de luz? Eu falei, tem sim, né? Tem. E eu não tinha saído lá de fora. Eu falei, que a irmã, a senhora tem extensão, que eu tenho ali de uns 30 metros, que lá é um campinho em frente. O dia que eu tive a oportunidade de lá mostrar aos irmãos. Aí eu pensei, nós devemos fazer o culto lá no meio do campo. E lá tinha aquelas maquininhas de música, e tava lá todo mundo ouvindo rap já, uns drogados, outros embriagados, e o bar lotado, igreja. O bar lá era grande, né? Era em média... Lá em média 18 metros de comprimento por 4 de largura, então era enorme, né? Então tinha uma área reservada lá no fundo que ficava sinuca e os povos ficavam lá se drogando, consumindo bebida e droga, dançando lá e tudo. Então tava lotado. Aí, igreja, essa parte aí eu ri até hoje, porque quando aquela irmã pediu, eu imaginei que eles iam fazer o culto lá no meio do campo. Aí eu falei, te ofereceu uma extensão grande, né? Pensei, eu não quero isso aqui na porta não, eu quero que eles vão pra lá, ó. Barulhada, chata aqui na porta de casa, eu não. Eu fui lá, eu falei, irmã, tem uma extensão de uns 30 metros, a irmã aceita, a irmã, não. Nós já temos extensão. Já falei, já ela tem. Aí beleza, nós estamos lá bem se bebendo lá, conversando e tudo, e a música tocando a máquina. Aí de repente chega um colega meu, né, falou com gíria, mas não vou repetir. E aí, Marcinho? Respeita aí, moço. Olha os irmãos aí fora aí fazendo culto aí, ó, no passeio da sua casa. Na frente da sua casa, você com essa máquina é falta de respeito. Eu falei, o quê? No passeio? No passeio aqui, você tá zoando, ué. Mas eu falei que a mulher, para ela fazer o culto, eu dei ela extensão, ia dela, falou que já tinha extensão, ué. Ela pediu o bico, isso aqui ia fazer no campo, o tamanho do campo, vai fazer aqui na porta de casa. Aí eu fiquei irado. Aí, né, que esse demônio entrou no meu corpo, fui lá para xingar a irmã. Aí quando eu vou chegar lá perto, lá, para xingar, aí a irmã começa... No momento que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Eu encontrei a paz, eu encontrei o amor, e hoje já nem tenho mais rancor. E aprendi a amar o próximo também, e a perdoar aqueles que me ofendeu. Deus ama você, e eu amo também. Como é que xinga, irmão? A senhorinha de cabelo branquinho, que esse traje humilde, né? E aqueles jovens ali estavam maravilhosamente ali doutrinados. Você vê aquela pureza no olhar das jovens, dos irmãos jovens, estava lá. Diácono Zé Correia, aqueles irmãos tudo, eu olhei assim e falei, voltei para dentro.
Uai, você não falou que ia mandar eles parar? Eu falei, não, mudar de ideia, vamos desligar esse som aqui. E daí, irmão, virou ali mais uns 5 cultos que esses irmãos fizeram lá, né, irmãos? Então aquelas palavras, poucas que eu ouvi, ficou no meu coração. Então, quantas revelações que eu ouvi, quantos irmãos Deus usou. Então, o dia que eu cheguei lá na igreja, eu fui lá mesmo, mas quando eu fui lá, irmão, já estava cheio de palavras de Deus, né? Meu coração já estava convertido há muito tempo, só fui ali para o homem ver, né? Para mostrar que agora quem domina a minha vida é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, não é homem, não é carne mais, não é dinheiro, né, irmãos? Mas é o Espírito Santo de Deus. Aí eu fui lá, né, irmãos, e aceitei o Senhor Jesus Cristo lá na frente, lá, confessei diante de todos. Então, irmãos, a palavra de Deus fala que quem é o homem que vai edificar uma torre ou enfrentar um exército que não vai ver a possibilidade de derrota ou de vitória, se ele vai esforçar para alcançar ou não. Então, por isso que a gente vê muitos levantam e caem dentro da igreja, muitos ali em mistério, muitos ali andando ali aparentemente na doutrina, santificado, mas de repente está em prostituição, está em adultério, de repente está lá fora de novo, comendo as mesmas lavagens de porco, né, irmãos? Como o cão que volta a lamber o seu vômito, é porque não calculou, irmãos, não ouviu o espinho da palavra, só foi atrás de flores, só foi atrás de bênçãos, só foi atrás de restauração de casamento, de família, só foi atrás de prosperidade, só foi atrás de cura, mas não foi atrás da salvação de sua alma. E não calculou que era necessário abrir mão. Não calculou o quão doloroso e difícil, espinhoso é o caminho de Jesus. É prazeroso? É. É bênção? É. Vale a pena? Vale. Mas só que é doloroso, meu irmão, esse caminho. Esse caminho tem que ter negação. Esse caminho tem que ter sujeição, submissão. Porque muitos pastores, né, irmãos, porque muitos irmãos estão saindo da IPDA, estão saindo de igreja que prega a doutrina, porque viu que o caminho é longo, né? Pessoas insubmissas, que não aguentam ser pastoreadas, eles saem e abrem um ministério, por isso tem tanta igreja sendo aberta, né? Até pastor, tu quanto é canto, todo lugar está abrindo mais igreja que boteco, né? O meu boteco lá, Jesus fechou, né? Mas está abrindo mais igreja que boteco, que o homem, é cumprimento dessa palavra aqui, ó, que no fim do tempo o homem ia se tornar mais amante de si mesmo, ia se tornar, né, irmãos, mais amante de si mesmo, cheio de vanglória, o homem ia se tornar insubmisso, irreconciliável, né, irmãos? É cumprimento da palavra de Deus, está em Timóteo, né? Então o homem está irreconciliável, está insubmisso, ele abre um ministério para ele, né? Aí ela vira a dona da igreja, ele vira o dono, ela vira uma pastora, ele vira um pastor e começa a pastorear um rebanho, porque é insubmisso, não aguenta a prova, né, irmãos? Não aguenta a disciplina, põe ovelha de disciplina, mas não aceita a disciplina porque se acha boa demais, se acha bom demais. Eles vão lá, né, se fazem humilde, abrem um salãozinho numa garagem, num barracãozinho de madeira, para dizer que é tudo simples e humilde. É o que a palavra de Deus também falou, que no fim dos tempos nós estamos caminhando, que muitos iam vir com aparência de simplicidade e piedade, mas só que interiormente são rancorosos, iracundos, irreconciliáveis, né, irmãos? Então nós temos que vigiar, nós temos que calcular, igreja. Então você, meu irmão, minha irmã, que está caminhando, ou que tem o desejo de caminhar, que tem acesso a esse vídeo, senta primeiro antes de sair levantando a mão, né? Não é assim não. Né? A primeira convenção ela vem de dentro para fora, para Deus fala que nós temos que servir a Deus como convém agradar a Deus e não aos homens. Como agrada a Deus o que está no meu coração, igreja. Porque aquilo que eu penso no mundo espiritual eu já fiz, né, irmãos? Então, se eu pensei em aceitar Jesus, para Deus eu já aceitei Ele. Meu coração já está voltado a Ele. Aí se eu pensei de coração, então eu vou começar a estar disponível a ouvir a palavra, vou estar disposto a congregar, vou estar disposto a cultuar, a obedecer. E na medida que eu começar a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer, igreja? Né? O Senhor já sabe que o meu coração já está convertido. Aí eu só vou chegar lá, ó, porque Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens na terra, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que se envergonhar de mim, do meu evangelho diante dos homens na terra, eu também vergonharei diante do meu Pai e dos santos anjos do céu. Então, quando a gente chega ali, aquele irmão, aquela irmã que aceita Jesus e firma mesmo, ele já, ó, estava convertido há muito tempo, só não tinha confessado para o homem. Ele já tinha mudado muitos hábitos dentro dele, né? Ele já estava ali com mais pudor nas palavras,
né? Ele já estava ali se dominando mais, porque o Espírito Santo de Deus estava aproximando dele cada dia mais. Então é isso, igreja, né? Guarda essas palavras no seu coração, né, meu irmão? Vamos sentar, igreja, vamos refletir entre nós e Deus o preço da cruz, né, irmãos? O preço da salvação que nós temos que pagar. Ah, irmão, é de graça, não é comprada com ouro e nem com prata, mas só que exige esforço, exige, amados irmãos, que você se negue a si mesmo, exige submissão, humildade, né, irmãos? Então, igreja, eu convido a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos refletir na nossa caminhada com Deus, vamos refletir, igreja, na nossa caminhada, vamos perseverar, igreja, vamos lutar, vamos batalhar até o fim, que nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos. Vou ali só mostrar minha esposa para a igreja. Deus. Vamos lá, mulher. Achei que você já fez, não? Quer que você mais um pouquinho? Nossa, Vamos lá, igreja. Tchau, 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 tchau. Dá tchau aí pros irmãos. Tchau. Dá tchau pros irmãos, Débora. Uhul. Ó, tá vendo, ó? Essa daqui, ó. Essa daqui mesmo. Os irmãos aí, ó, que querer deixar ela uns 2 dias nas suas casas, uma semana, passar o número de contato. Deus abençoe a todos. Essa é a espoletinha. Deus abençoe.